Então, acho que isso é uma característica muito forte do júri, a necessidade do contratante. E o que um artista, uma banda precisa. Afortunadamente, uma música bombou, viralizou. Bom, foram vários artistas, mas tem alguns que foram pontuais, né? O 35ml, ele tinha uma estrutura muito boa. Ele tinha um estúdio, que ele tinha decidido trabalhar com o estúdio e viver disso. A banda tinha um equipamento muito bom, o backline, né? Eles gostavam de ensaiar. O batera ensaiava no clique, fazia show no clique, né? Então isso daí é uma coisa que faz a diferença, e eu pude aprender questões técnicas que eu não tinha tido tanto acesso com eles, né? Então ali foi um trabalho que nós desenvolvemos juntos, que foi muito bem sucedido, né? É aquela velha história, acho que todo mundo passa por isso, né? Se fosse hoje, eu teria contribuído para esse projeto ir mais longe, né? Mas sem conhecimento, na raça, a gente fazendo o que tinha que ser feito, a gente foi muito longe, né? Tanto que eles tinham CD, né? Eles passaram né? Pela mão de alguns profissionais que conduziram eles a gravar um CD. Foi muito profissional, um material muito bom. E foi aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Eu percebi que o que faz o contratante se interessar por um artista, por uma banda, né? Por um artista musical, não é só a qualidade do material, é um conjunto de questões que levam a se conectar com o público e ter a presença do público. É isso que o contratante quer. Então a parte técnica estava muito afinada na banda, a gente estava com a parte administrativa, com a parte legal, tudo em ordem. Foi quando nós percebemos a importância da parte artística, né? Que é o repertório e tudo mais. Então a gente estava numa reunião uma vez e isso foi no começo de 2006, 2005 para 2006. A gente falou, cara, não vamos lançar um disco porque não tem cabimento. Vamos fazer um EP virtual, né? E aí nós produzimos 3 músicas, né? Então isso foi muito interessante, essa passagem, eu lembrando há mais de 10 anos atrás como é que foi. A gente teve essa percepção, né? Foi um trabalho completo de produção executiva e direcionamento artístico, e o objetivo de realmente se conectar com o público. Tanto que teve um single ali que fez essa função, que foi o que fez a banda ficar mais conhecida, se conectou com um número bacana de ouvintes, né? E que resultou em shows, né? Mas foi um aprendizado muito grande ali, principalmente para mim, onde eu pude realmente me definir. Aí logo na sequência conheci o Fiuk, e ele tinha acabado de assinar com a Warner, né? Então a gente bateu um papo, ele falou, cara, eu tô precisando muito desse suporte, o pessoal que tá comigo, eles entendem mais do mainstream e de outras coisas, eu preciso passar por esse caminho do independente, etc. Então a gente começou a trabalhar juntos, né, com a banda Rory. Foi muito interessante. A gente montou a nova formação da banda. Todo esse percurso que eu fiz, de relacionamentos que eu fiz com alguns contratantes do circuito que existia naquela época, né, em 2007, 2008, eu consegui passar com a banda Rory, né. Logo, um ano depois, ele entrou para a Malhação. Então ele teve a música de abertura. Foi da novela, entraram mais 2 músicas, o tema do Par Romântico, entrou mais uma música, eram 3. Ele fez um filme com a Laís Bodansky, teve uma edição da Capricho só pro Fiuk. Ele ficou 8 domingos no Fantástico, então tiveram várias conquistas, né, importantes, e isso levou a banda a outro patamar. Aí eu comecei a aprender várias coisas, né? E aí eu vi o tamanho da minha limitação e que eu precisava aprender mais em vários aspectos. A gente estava fazendo um show no extinto Via Funchal, né? Eu estava lá na House Mix, né? Eu estava junto com o técnico de som na mesa, olhando, felizão. Aí chega o empresário e ele me dá um puta no esporro, fala, cara, esse som tá uma droga, você não passou o som? Mas tinha algumas coisas que para mim estavam muito boas, porque eu tinha um outro parâmetro.
Ele tem 40 anos de carreira musical, esse empresário. Ele fez todo o empresariamento do Só Pra Contrariar, a mudança de Só Pra Contrariar, Alexandre Pires. Ele tinha um outro parâmetro. Aí eu comecei a mudar o meu critério de qualidade, de passagem de som, de sonoridade e etc. Comecei a aprender mais coisas, né? Então a gente acha que quando a gente vai para um nível mais alto, as coisas ficam mais fáceis, porque você tem equipamento, porque você tem estrutura, porque você tem equipe, mas aí eu percebi que não. A responsabilidade, né, a disciplina, entre outros fatores, aumenta também. Então isso foi um grande aprendizado e ali a gente conseguiu desenvolver bastante coisas, eu aprendi muito, somei muito ali no projeto, né? O projeto me trouxe bastante coisas também. E chegou um momento que teve uma reestruturação e ali eu fui fazer outras atividades, né? Fiquei sem estar trabalhando no escritório, né? Eu não estava mais trabalhando no escritório da banda Rory, eu não estava mais com trabalho. E quando eu me sinto nessa situação, quando eu me pego numa situação que eu estou sem um trabalho fixo ou algo do tipo, eu vou vender. Então eu falei, já sei, eu vou montar uma banda. Mas foi muito engraçado, né? Hoje eu dou risada, né? Porque eu queria morrer. Eu montei uma banda de meninos que na época, né, tava na moda, os colírios da Capricho. Então eu falei, eu vou criar um produto, que é uma banda para tocar em festa de debutante, festa de aniversário, mas vão ser uns menininhos lindos. E é isso. Aí eu vou preparar a banda e vou sair bucando, vou vender. E aí arrumei alguns integrantes que me ajudaram bastante. Um deles é o Raul Alauni, que eu estou com o Raul até hoje, né? Eu coloquei no Twitter, estou procurando músicos de 15 a 18 anos, assim, assim, assado. Ele me respondeu no Twitter, né? E aí a gente se encontrou no metrô. E papo vai, papo vem. E ele me ajudou a montar a banda, a fazer tudo certinho. Ele era como o gerente do projeto, né? E aí a gente fez testes com alguns vocalistas. E um deles tinha as características que a gente precisava, né, para o projeto. E ele estava cantando, né? Ele não cantava bem, mas a gente falou, vamos testar, vamos fazer um teste. Aí a gente pegou e fez o teste, né? E obviamente não se encaixava para aquele momento, para aquele projeto, né? Aí a gente encontrou outro vocalista. Ele está no norte do país e ele está fazendo bastante show lá, é o Joe Guerra. Mas esse menino que foi fazer o teste e ele não passou, ele tinha um trio que dançava. Eu olhei aquele trio e tive uma ideia, eu vou vender esses moleques em festa, que era o trio IE. E eles só dançavam. Era um moleque de 12, um de 14 e um de 16 anos. Aí eu saí, eu falei com eles, né? Tava pela internet, falei pelo telefone. Aí eu cruzei a cidade, né? Saí de Alphaville e fui pra Suzano. Aí eu cheguei lá e era engraçado, porque eu falava com as crianças, né? Do que eu ia fazer. Lógico que o mais velho, né? Que é o A, ele entendeu mais. Aí eu falei, ok, então vamos falar com os pais de vocês. Aí eu fiz uma reunião com os pais falaram, mano, você quer vender os moleques em festa, cara? Aí um dos pais falou, mas não pode atrapalhar a escola. E aí, ok, fechamos esse acordo, preparei os meninos, preparei o material, sentei lá no computadorzão e comecei a vender. Comecei a bucar os moleques em festa, em buffet. Começamos a fazer umas festinhas, começamos a fazer uns buffets e aí a gente, né... Pra gente não, eu descobri a matinê e que era uma oportunidade, tinha público, era um nicho interessante. E aí eu comecei a usar o direcionamento artístico. O que tinha que fazer para conectar com o público? E pensei em várias coisas. E o A falou assim, eu quero cantar. Eu falei, vamos ver o que acontece. E aí o Adriel do Polo me indicou o Casa 1. Que é o estúdio do Léo Cunha, aqui perto. E aí eu fui lá com os meninos e comecei a fazer a música. O Léo olhou pra mim e falou, mano, o que eu vou fazer? Os caras não cantam. Eu falei, não, vamos, a gente não sabia bem o que fazer, era muito embrionário, né? Pra mim foi um laboratório, uma experiência, mas tinha muita vontade, tinha muita paixão pra fazer andar. O Léo foi muito legal naquela época, porque ele entendeu todas as limitações de tudo e fez o melhor que ele pôde.
A gente fez uma música, colocamos no YouTube no sábado, e na segunda o A&R da Warner, que eu já tinha conhecido porque eu trabalhei com o Fiuk lá, a banda Rory, eu tenho algumas pessoas que sempre que eu faço um projeto eu mando, falo pra galera saber. É um mailing de pessoas do mercado da música que são meio que decisivas numa carreira, né? Mas foi sem pretensão, é só pra mostrar o que eu tava fazendo, como que era, pra ter um feedback e bater um papo. E ele me ligou e falou, cara, a gente tá mal a fim de contratar. Eu falei, mas não é possível. Eu falei um palavrão pra ele, vai tomar naquele lugar. Ele, não, eu tô falando sério. Eu falei, não é possível. E aí a gente conversou, a coisa tomou forma. E aí sim a gente, pra abreviar a história, a gente assinou com a gravadora, né? E é uma coisa que estava muito novo o cenário do pop brasileiro. Porque eles assinaram o Trio IE, assinaram a Ludmilla e a Anitta praticamente no mesmo período, né? E o Trio IE é um projeto, uns meninos que são muito talentosos, eles tinham muito carisma, né? Eles têm muito carisma, né? Então, a gravadora estava muito interessada. Como era uma coisa embrionária, que talvez não precisava de mais tempo para se desenvolver, né? Hoje eu faço essa leitura, mas na época fizemos um disco, foi muito legal. A gente produziu com Humberto Tavares, que eu sou fã. Como pessoa, é um puta compositor, ele é um hitmaker de mão cheia e um tremendo produtor. Ele mudou a cara da música pop brasileira junto com o Mãozinha, junto com o Juninho, que trabalha lá na Unmusic. Para mim foi uma escola, foi uma bênção eu ter tido essa oportunidade. E foi com aqueles meninos do Trio IE que não faziam nada, porque eu saí da produtora, mais uma adversidade, que eu estava sem trabalho, sem grana, e que eu procurei um caminho e me levou a isso, né? Então, com o Trio IE foi essa trajetória, foi muito bom para todos nós, né? Para eles, por mais que o projeto não tenha continuado, porque agora está cada um no seu caminho, foi algo que formou o caráter dele, formou a cabeça daqueles meninos, e eles decidiram trabalhar na parte artística de música da maneira de cada um, né? Porque eles dançam, compõem, um deles está atuando, né? Gosta de atuação, então foi muito interessante. Somos muito amigos até hoje, sempre aquela troca de ideias, né? E depois do Trio IE, foquei muito na Seta Reta, né? Entre a banda Rory e o Trio IE, eu tive uma rápida passagem pelo estúdio VIP do Borges. Fiz bastante coisa lá, aprendi também coisas impressionantes. O que ficou para mim, que eu levo e que eu uso muito, é o critério, a importância no repertório. E muito cuidado, muito primor na produção musical, mas com o intuito de realmente se conectar com o público, né? Aí eu decidi focar 100% na Seta Reta. E aí eu comecei a trabalhar logo que eu saí, assim, full time com uma banda que tinha o nome de No Duck, e é o atual NDK. Eu amo todos os integrantes. O Rick, ele é um grande amigo. Além dessa parte artística dele, ele se encontrou, se descobriu como um empreendedor, né, musical. Ele tem a agência dele de marketing artístico, Amaran. A gente bate muita bola, ele sempre me ajuda com várias coisas, eu estou sempre ajudando. Que eu posso concluir com isso? Que mesmo 35 ml, o Trio IE, pode ser grupos que não atingiram aquela fama, mas o desenvolvimento que há para a vida é muito grande. A satisfação naquele período, né? Então isso daí é algo realmente valioso. E aí eu comecei a desenvolver mais o meu trabalho, comecei a criar métodos para você executar algo de maneira mais fácil. Tem uma palestra que eu gosto muito no TED, de um menino chamado Logan LaPlante. Ele fala sobre o hack schooling. Eu sempre tive vergonha, né, de falar do meu grau de instrução, sempre escondia. Hoje me sinto muito bem, dou graças a Deus e me agradeço por ter abandonado a escola na 7ª série. Eu estava numa aula, uma vez, estava com muita dificuldade de entender uma questão de matemática, e o professor ele foi muito grosso, muito grosseiro e sarcástico. Eu guardei as minhas coisas esse dia muito claro na minha cabeça, eu guardei. Eu fui embora e nunca mais voltei para a escola. Mas eu sou um estudioso, eu gosto de estudar, eu gosto de ler,
gosto de aprender, eu estou sempre aprendendo coisas novas, né? Mas essa palestra do Logan LaPlante foi muito interessante, né? Porque ele fala dos hackers, não da informática, mas da vida. De você parar, de você olhar os processos, as situações, o que está acontecendo. E aí você achar uma forma de facilitar aquilo e ter resultado, né? Eu costumo fazer essa análise em paralelo com alguns compositores. Você pega um Renato Russo, por exemplo, notavelmente um gênio intelectual, um cara que estudou e que leu. Você pode pegar um outro artista popular que não tem esse nível de instrução. Veja bem, não estou dizendo que a pessoa é uma ignorante, mas a forma de ver o mundo é diferente. Por exemplo, o Chorão, ele não cita as obras literárias, por exemplo, né? E não tem a eloquência do Renato Russo, mas ele é um hacker da vida. Ele olha as situações do cotidiano e ele sabe falar, ele sabe passar isso para as pessoas. E é o que eu faço. Eu entendi o mercado da música após o MP3. Eu entendo cada projeto que eu faço é um terno ou um vestido sob medida. É um nível de empatia muito alto que eu desenvolvi, de sair dos meus sapatos, entrar na pessoa e ali desenvolver a estratégia, né? Então eu tenho uma forma de trabalhar, uma forma de ver o mercado muito peculiar, que não vem necessariamente de um livro ou de um estudo, que obviamente eles me ajudaram e me ajudam, mas eu tenho a minha forma de trabalhar. Por que eu cheguei nisso? Naquela época que eu fiquei angustiado, falei, o que eu vou fazer e tal, eu falei, eu vou focar na seta reta. Quando eu falei, eu vou focar na seta reta, na gestão de carreira musical, e eu coloquei o logo, antes eu chamava de produção e gerenciamento de carreira artística, né? Pra colocar aquilo eu me sentia mal, eu me sentia com medo, eu me sentia inseguro, eu falei, o que as pessoas vão falar, mano? Quem é você, mano? Você é um Zé Ninguém, você nem foi em Harvard. Você nem estudou na UCLA, então como é que é? Eu olhava uns currículos de alguns atores do mercado da música, eu vi um cara que eu acho ele um excelente profissional, que no currículo dele tá lá, Music Business em Genebra. Imagina, você faz lá que fez Music Business em Genebra, eu não, parei na 7ª série. Aí eu parei, pensei e falei, foda-se, eu vou fazer a minha. Então eu tenho a minha forma de trabalhar, eu tenho a minha teoria, e aí quando eu fiz isso, eu comecei a dar forma para a seta reta. E aí eu comecei a trabalhar com alguns artistas e dar resultado. Esse resultado é maior ou menor grau. Não necessariamente você tocar no Maracanã e ficar milionário é o resultado. Isso é uma consequência de uma série de coisas. Não é o meu objetivo primário, mas a gente pode chegar lá e tem projetos que têm essa meta. Mas são resultados de maior ou menor grau. Aí eu comecei a focar nisso, me relacionar muito bem com os projetos e ter uma demanda grande. Num desses atendimentos e processos me veio o Thiago Marti. Era meu amigo antes da gente começar a trabalhar junto. Ele foi lá na seta reta, sentou junto com a Gabriela Luz, que é a parceira artística dele. E ele falou, Julio, eu quero contratar aqui. Esse é meu último tiro. Eu tenho 15 anos de carreira. Quando você está prestando um serviço onde você tem um compromisso de dar o resultado e você vem com uma solicitação dessa, você sente um medo, uma insegurança e uma série de coisas. Só que eu, obviamente, quando eu recebi isso, já estava preparado, calejado e apto para fazer. Eu falei, vamos fazer. E aí a gente começou a trabalhar um projeto inicial de 6 meses, que é o que eu sempre proponho de trabalho. E aí começamos a colocar em prática os pilares com qual eu uso, né? Que é o direcionamento artístico, o trabalho de A&R, de desenvolvimento do projeto, desenvolvimento do talento, e analiso quais são os pontos fortes do projeto, quais são os pontos fracos. Esses pontos fracos ou a gente elimina ou transforma no potencial. Esse desenvolvimento tem que ser feito. Paralelo a isso, a gente faz a produção executiva, que aí é onde a gente tem cronogramas com produção diária, o que nós temos que atingir, como que vai ser e por qual período. Então a gente tinha metas, tinha administração financeira e fomos desenvolvendo o projeto até que nós concluímos todo o trabalho, né? Que a imagem já estava definida, o conceito estava definido. O repertório, nós fizemos voz e violão,
Não é porque alguém foi gênio e falou, vamos fazer. Não, era só para fazer um teste mesmo, para ver qual composição funcionaria melhor para que assim então a gente produzisse. Então quando tudo isso estava pronto, nós lançamos, afortunadamente, uma música bombou, viralizou, e aí isso mudou todo o panorama do projeto, né? Eu sempre brinco que eu tenho um manual azul que é para gerar demanda e um manual vermelho que é para administrar essa demanda, que é aquela famosa frase, chegar é fácil, difícil é manter. Então eu trabalho com essa diretriz, com essa linha de pensamento. Então quando nós lançamos, a música começou a fazer esse barulho, a ter esse alcance, nós passamos a administrar essa demanda da melhor maneira possível. Então houve interesse da Warner, assinei mais uma vez com um projeto com a Warner. Eu não tenho interesse em ser empresário e agente, eu sou um consultor, um gestor de carreiras, levo o artista a que ele chegue num ponto de despertar interesse de um investidor ou de uma gravadora, como foi o caso do Mar Aberto. Mas nesse caso em especial nós tivemos uma conversa, então eu sou um parceiro, um sócio do projeto, porque eles consideraram que seria o ideal e estamos trabalhando felizes. Aí, nesse meio tempo, chegou até a mim a Sabrina Lopes. Ela estava com um problema, porque ela estava gerando uma audiência nas plataformas digitais, né? Principalmente no YouTube, mas ela fez um acordo que não estava muito bem com uma pessoa e veio se aconselhar com o pai, né? E aí comecei a trabalhar com a Sabrina, e também um aprendizado muito grande, né? Ela tem 850 mil inscritos no canal e ela não tem nenhum cover, e as músicas são voz e violão, um take só e ao vivo, assim. Sabrina grava 12 músicas numa tarde, assim, tranquila, né? Ela é especial em vários aspectos. Estamos trabalhando há 2 anos. Nesse exato momento que nós estamos gravando esse vídeo, eu estou intermediando uma negociação da carreira dela com uma grande gravadora. Então, tá muito interessante. Eu acredito que quando for ao ar, ela vai ser uma nova artista dessa gravadora, né? Esses são os projetos, assim, que eu posso destacar. Mas agora, atualmente, eu estou com uns 5 ou 6 projetos que eu estou trabalhando aqui, que eu tenho certeza que vão ser de contundência no mercado da música. Além de ser prazeroso de trabalhar com eles, eles estão se desenvolvendo maravilhosamente bem. É uma incubação mesmo, né? E aí a gente põe pro mundo, deixa o filho voar.